Saudações, Dux e Duques Tricolores. É quem fala é Duque Tricolor para mais um especial de 900 inscritos. Eu sei que eu não ia fazer especial de 900 inscritos, mas do jeito que mudou muita coisa, eu quero falar então sobre tanto o que mudou, o que vai mudar também no meu canal e também sobre o que mudou no Fluminense, que vai ser a primeira parte. Então, se você quiser saber da primeira parte, você vai ficar até a primeira parte. Depois, quando eu falar tudo aquilo que você sabe que eu falo, aí vai ser a segunda parte, que é o que vai mudar e o que mudou no meu canal, ok? Então, entenda uma coisa que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Vamos lá. Primeiramente, quantos times o Fluminense pode montar hoje? Hoje. Tecnicamente 3. Tecnicamente 3. Então vamos nessa, vamos falar sobre todos esses times aqui convosco. Vamos lá. Tá tudo direitinho. Esse aqui acho que é o time titular hoje, sem questionamento nenhum. Time titular do Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Marcelo, Facundo Bernal, Nonato e Ganso, Kevin Serna, John Arias e Cão Elias. Esse que é o time atual do Fluminense principal, tá? Vamos comentar sobre isso, né? Vamos pontuar justamente cada um ponto a ponto. Somente no quarto time que eu vou parar de fazer isso e somente vou falar os nomes. Fábio, principal goleiro do time do Fluminense, um dos goleiros que a gente mais confia, nos colocou somente nas quartas de final da Libertadores da América, agarra muito, sempre passamos nenhuma de falar sobre isso. Samuel Xavier, mesmo diante de tantas e tantas contratações que poderiam acontecer, Samuel Xavier é um jogador interessante desse elenco do Fluminense. É um jogador que surgiu através do Diniz, mas cada vez mais se reinventa. E hoje ele é um jogador que é interessante, né? Porque tanto ele pode servir como um terceiro zagueiro, como ele também pode servir como um cara mais ofensivo, né? Diversas vezes. Então, Samuel Xavier vai ser interessante. Thiago Silva, o herói do Fluminense, chegou em todos os jogos que a gente teve, ele já tomou pelo menos em um. Só teve uma oportunidade que a gente tomou, que foi justamente no jogo contra o Juventude, que ele tomou 2 gols. Mas no resto a gente não tomou nenhum gol. Ele não jogou contra o Vasco, a gente acabou tomando gol no Vasco. Mas, sinceramente mesmo, ter o Thiago Silva é insano. Como que é insano ter... Como que um jogador pode mudar e muito sobre isso? Ao lado dele, Ignacio foi contratado justamente para isso, né? Para ser justamente o companheiro de zaga do Thiago Silva. Foi uma boa contratação, né? Rapidamente tomou justamente esse apoio do público. É um jogador que é bem seguro em diversos momentos, não se exime de nada, então é um jogador interessante para se manter nesse elenco. E na lateral esquerda, né, o Marcelo, jogadorzaço, né, também igualmente ao Thiago Silva, é um ótimo jogador que a gente tem, é um jogador interessante, um jogador que é bem cerebral, é um lateral cerebral, é um lateral que vai precisar somente de ter alguém ali para ajudar ele na recomposição, porque ele não vai conseguir fazer isso muito bem. É um jogador que, quando se mantém em campo, vai ajudar muito o time, e em diversos momentos, ele se mantendo em campo, ele pode até fazer uma mudança de jogada e acaba fazendo um gol, ou é isso, né? É interessante, né? Que ele como se fosse um lateral, mas é um lateral ponta, que pode ajudar bastante isso e até mesmo ajuda a entender, por exemplo, a questão do Arias jogando mais no meio e deixando o Marcelo mais no ataque, né? Depois disso, Facundo Bernal, recente contratação do Fluminense, é o único, sem ser ele, tem também o Nonato e o Kevin Serna, que também vieram nessa janela de transferência, mas Facundo Bernal ele veio justamente para substituir o André do Fluminense, jogou, ainda está muito cru ele, mas acredito que com mais tempo, mais treino, mais dedicação, eu acredito que ele vai muito bem.
É um jogador que pra mim vai se destacar muito no futebol lá fora, futuramente. Pode ser até mesmo como uma possível venda no futuro, mas é um grande jogador, tá? É um jogador que é interessante, é um jogador que traz também consigo a estrutura dele, né? Uma coisa que eu notei e que eu ainda vou fazer um vídeo separado é justamente essa mudança de técnica, né, de postura. O que acontecia? Quando tinha André, já que André é bem baixinho, ele ficava sempre ele nunca ia para a área. Agora, o John Arias é que está justamente fazendo essa posição do André, quando vai bater o escanteio. Por quê? Porque o Facundo Bernardes é gigante. Então, você já tem o Ignacio que é grande, que é 1,87m. Você tem o Thiago Silva, que é 1,84m. E agora você tem 1,91m, que é do Facundo Bernardes. É interessante, tá? É mais jogador alto do Fluminense. Do lado dele, no Nonato, eu não acredito que vai ser o Martinelli. Eu acho que o Martinelli caiu muito de rendimento. Nonato, né? É um jogador que já caiu nas graças do Fluminense. Primeiro jogo dele, que foi justamente o jogo que ele teve junto com o Marcelo no meio de campo, jogou muito. É um jogador que realmente é o que a gente precisa nesse tipo de elenco. É um jogador que ele vai para todos os lugares, né? Ele pode ir para ponta, ele pode ir para outra ponta, ele pode ir no meio, ele pode cobrir o Marcelo. Então é interessante, né? É um jogador bem versátil e é um jogador que vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. Ganso, eu acho que o mais do time não precisa nem falar muita coisa, mas falando, é um jogador que realmente se renovou. Ainda com o Diniz era o melhor jogador em campo, e com o Mano Menezes só não é mais jogador do que o John Arias, mas um jogadorzaço, um jogador que está mostrando um desempenho muito forte ali. Kevin Serna, também outra contratação do Fluminense, jogador realmente que entrou, tá mudando o time, tá sabendo jogar, em diversos momentos está sendo bem decisivo. E é isso que a gente precisava, sabe? A gente precisava de 2 pontos decisivos. E o Kevin Serna diversas vezes é decisivo, né? Foi decisivo ali no jogo contra o Atlético Mineiro. Também foi ali decisivo no jogo contra o Palmeiras. E tá realmente caindo no gosto ali do futebol ali. Já teve 2 momentos que ele deveria ter feito o gol, mas o goleiro agarrou. Então tá indo muito bem o Kevin Serna ainda hoje. John Arias do outro lado. A nossa estrela do time, né? O melhor jogador do Fluminense, né? Na atualidade, é um jogador que muda completamente a característica, né? Enquanto estiver jogando, tá ótimo. Eu só acho que a única coisa que o Mano vai precisar fazer é tentar diminuir a situação dele, porque se a gente tiver lesionado o João Mares, acabou o time. A gente vai perder muito no time, muito. Então eu acho que a gente deveria começar a repensar isso, ainda mais vendo justamente todos esses 4 times que eu consegui montar. E no centroavance, né, Cauã Elias, jogador que vem destacando, né, jogador que eu fiz uma questão que eu falei que ele era um jogador estrela, um jogador que quando fosse vir para o Fluminense iria jogar muito, então é um jogador muito interessante sobre isso. Então, ótimos jogadores, só para falar novamente: Fábio, Thiago Xavier, Thiago Silva, Ignacio Marcelo, Facundo Bernal, Nonato Ganso, Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias. Partindo para o segundo time, o time 2, né? Vou até aumentar aqui de novo. Vitor Eudes, dentre todos os 4, é o que eu mais confio, mas não é confiança ali na situação toda, né? Companheiro justamente de Cruzeiro do Fábio. Foi uma contratação por indicação do Fábio e muito disso se revela somente sobre essa contratação, né? Uma contratação que até é uma boa, né? Deve ajudar bastante. Se a gente tiver que precisar, vai ter que precisar dele. Hoje, eu acho o Vitor Eudes um goleiro razoável. Não é bom, é razoável. É aquele que passa ali no limite. Guga, outro jogador que também vem ajudando bastante, jogando nas laterais, mas ele é principalmente jogador na lateral direita. É um jogador que se destacou bastante, né, pelo Fluminense, né? Em diversos momentos, quando a gente precisava de um lateral, o Guga assumiu esse tranco. E é um jogador que é importante pro Fluminense, tá? O Guga, eu acho que pouca gente fala, mas ele está sendo muito importante pro Fluminense hoje. Várias vitórias veio por conta dele.
Felipe Melo é outro jogador, né? Ele foi colocado na volância no último jogo contra o São Paulo, mas eu acredito que ele tem que continuar sendo aquele zagueiro, entendeu? Eu gosto muito dele como zagueiro, eu acho que ele realmente consegue destruir muito mais sendo zagueiro. E de fato, hoje ele é o capitão do time, sabe? Que bom que teve um respeito, teve uma situação, né? Tanto que ele chegou já pegando a braçadeira de capitão do Thiago Silva. E hoje ele é o capitão do time, mesmo ele estando na reserva. Mas é importante ser um jogador desse de reserva de luxo, entendeu? Igualmente Antônio Carlos, que nos últimos jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Foi até mesmo destacado como ser titular do elenco do Fluminense. Em diversos momentos ele está sendo justamente aquilo que ele foi no Palmeiras, né? Que foi justamente aquele cara que pega a bola e manda pro campeonato, manda pro jogo pro campeonato. Antônio Carlos, que jogou muito bem, né, os últimos jogos. Começou mal, mas está sendo bem convicto, está sendo bem sério e para mim vai ser uma boa escolha. Recente contratação do Fluminense, né, Gabriel Fuentes. É um jogador, né, que vai ser interessante, né, um dos melhores jogadores, um dos melhores laterais da Colômbia, né, do Júnior de Barranquilla, da Colômbia. É um jogador que vem se destacando, né, lá. Em diversos momentos que eu me lembro do Gabriel Fuentes jogando, ele jogou muito bem, muito bem. É um grande destaque e vamos ver justamente se essa promessa vai se valer aqui ou não. Mas é interessante o jogador. Felipe Andrade, outro jogador que é interessante sobre isso, né? Um jogador que veio também justamente com a situação toda de essas vezes tacado no fogo. Na minha concepção, ele merece mais oportunidade, né? Eu acho que ele merece entrar mais no lugar, por exemplo, do Facundo Bernal, se por acaso der algum problema com o Facundo Bernal. É um jogador que eu acho que é interessante o Fluminense ficar mais atento e tudo mais. E eu gostaria que ele jogasse um pouquinho mais para a gente entender melhor sobre isso. Ele originalmente ele é primeiro volante, foi colocado diversas vezes como lateral e até mesmo como zagueiro, mas ele é um primeiro volante muito bom. Jogou muito no Carioca e no Brasileiro em diversos momentos ele jogou bem. Acho que ele merecia mais tempo de rodagem de campo. Lima, eu não coloco o Lima na posição de armador, eu acho que tem o melhor, né, que está ali na frente. Mas Lima é um jogador que está toda hora se destacando, toda hora entrando. Em diversos momentos que a gente ganha jogos, o Lima está ali, justamente ajudando o time. Em diversos momentos o Lima conseguindo até mesmo fazer gols interessantes, né, gols de fora da área. Então é um importante jogador, né, uma variação que a gente tem. Enquanto o Nonato é um jogador que é mais de presença de campo, o Lima é muito mais de passe, de toque, de chute, menos de presença de campo, mas a gente tem que ter essa variação que é sempre uma boa. Renato Augusto é uma promessa do Mano Menezes, justamente de fazer justamente o Renato Augusto voltar a ser aquele Renato Augusto de sempre. É um grande jogador, é um jogador que realmente tem que entrar no Fluminense em algum momento. É um jogador que pra mim é um jogador interessante nesse elenco do Fluminense e sinceramente mesmo ele precisa de mais rodagem. O Renato Augusto ele não é tão ruim assim, eu não tenho a visão somente de que ele era um ótimo jogador no Corinthians lá no ano passado e agora no Fluminense ele piorou. Eu não consigo entender isso, ainda mais que Renato Augusto jogou muito com o Mano Menezes na própria seleção, então eu acho que ele vai melhorar em algum momento e eu acho que ele vai se tornar um grande personagem ali. Aqui tá invertido, né? Peço desculpas, mas na história. Na história não tá tão invertido assim não. Keno, diversas vezes tá entrando, diversas vezes tá entrando fazendo gol, diversas vezes tá sendo justamente aquela válvula de escape. Sinceramente mesmo, muita gente fala mal do Keno. Eu não falo mal do Keno em hipótese nenhuma. Claramente que ele teve aquela briga toda, mas depois do gol contra o São Paulo, ele foi pedir desculpa para a torcida. Foi um gesto muito legal. Ele está voltando a ser aquele Keno que a gente sempre quis. Ele está entendendo que o inimigo dele não é o inimigo do Keno não é não é a torcida, é ele mesmo. Então ele vai se tornar uma grande responsabilidade e
vamos ver o que vai acontecer sobre ele. O Davi Terãs é a contratação mais cara do Fluminense, né? Até então. Eu acho que só teve até mesmo do Facundo Bernal, eu acho que foi mais caro, não sei. Mas o Davi Terãs tem que jogar pelo Fluminense, sim. Você tem que dar mais rodagem nesse jogador. Não colocando ele no meio, não coloque ele no meio, coloque ele na ponta. Ele já foi muito bem na ponta. E às vezes ele pode mudar o jogo. Ele já fez isso lá contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o Fernando Diniz. E na minha concepção, ele sim é um jogador que tem que ter mais rodagem também. Igualmente que eu falo do Renato Augusto, do Felipe Andrade. O Davi Terence tem que ter mais rodagem. Eu gostaria de ver mais ele, ainda mais por conta do preço que ele teve. E no centroavance aqui, John Kennedy. Novamente, é um jogador que é destacado, é um jogador que pode fazer uma mudança de jogo, é um jogador que sempre quando ele entra, sempre a gente espera melhor do que ele, mais do que ele. Então, sabe, eu prefiro muito colocar ele. Prefiro muito que ele se mantenha ali, dentro do Fluminense. E é importante a gente notar isso. Eu quero que ele jogue, eu quero que ele se transforme naquilo que ele realmente foi prometido. Que foi justamente um jogador muito bom. O único problema dele pra mim, assim, o problema do Cauã Elias é justamente ele se mostrar menos do que ele é. O John Kennedy é o oposto, é se mostrar mais do que ele é. Às vezes eu falo assim, às vezes é melhor justamente você manter ali a posse de bola e não fazer muita coisa, do que às vezes você fazer muita coisa e perder a bola e dar contra-ataque para o adversário. Hoje o John Kennedy ele precisa entender que ele é uma estrela, mas é uma estrela que tem que saber utilizar bem essa função. Então, no segundo time temos Vitor Eudes, Guga, Felipe Melo, Antônio Carlos, Gabriel Fuentes, Felipe Andrade, Lima, Renato Augusto, Keno, Davi Terãs e John Kennedy. Passando para o terceiro time, que também vou comentar bastante sobre. Já começa a vir justamente jogadores da base. Gustavo Ramalho. Era para ser ali o Pedro Rangel, mas o Pedro Rangel foi emprestado ali pelo Atlético Goianiense, então vira o Gustavo Ramalho. É um goleiro interessante, né? Já participou em alguns jogos do Campeonato Carioca. Foi até razoavelmente bem, ainda tem alguns problemas técnicos sim, mas é um goleiro que, dentre os menos confiáveis, ele é o mais confiável possível. Então é interessante ele, né? Tá surgindo também o Álvaro também na base, que eu poderia ter colocado aqui nesse momento, mas o Gustavo Ramalho hoje é o terceiro goleiro do Fluminense e vai se manter dessa maneira. Lucas Justin também jogou ali naqueles tempos todos, né, de problemáticos. O Lucas Justin que jogou muito, né, bola. É um lateral que pode também servir como um zagueiro, pela sua estatura e tudo mais. É um jogador que é interessante, né, dá mais uma variação, né. Se você tem uma variação de Samuel Xavier, que é mais de cruzamento e de chute, o do Guga é mais controle da bola e tudo mais, você tem também o Lucas Justin, que é mais justamente um zagueirão, Davi. É um zagueiro na lateral. Então é interessante a gente ter essa variação, é uma variação boa, é uma variação espontânea, é uma variação interessante pro Fluminense e ainda mais pro técnico Mano Menezes. Manuel, né? Então, só pra gente relembrar, já falamos de Thiago Silva, já falamos de Inácio, já falamos de Felipe Melo, já falamos sobre Antônio Carlos e faltou justamente o Manuel, que vai ficar ali justamente, né? Grande jogador em diversos momentos, quando a gente precisava de ter um jogador desse mais tancudo e realmente mais goleador, ele esteve lá naquele momento, né? A gente tem que se lembrar, por exemplo, do mês mágico, que foi acho que setembro a outubro do Fluminense do ano passado, em que toda hora que estava o Manuel, toda hora estava metendo gol de cabeça. Então ele pode voltar a ser aquele Manuel que a gente esperava, mas eu acho que pra mim o que falta nele é justamente essa confiança, tá? Ainda mais justamente de tudo que teve, né? Todo esse problema que ele teve com doping, que não foi culpa dele, mas eu acho que voltar a ter confiança nele vai ser interessante. Gorgulho, novamente um atacante que eu já falei diversas vezes. A mãe dele veio falar comigo, né, me agradecendo somente por comentar o nome dele. É um jogador interessante, é um jogador que é o
líder justamente desse Fluminense campeão, muito campeão da base. É um jogador que para mim se destaca bem, é um jogador veloz, é um jogador versátil, um jogador que é interessante e também, na minha concepção, vai ajudar muito o Fluminense. Esquerdinha. Esquerdinha diversas vezes estava no fogo, comprovou que mesmo no fogo ele é muito bom. É um jogador que vai disputar o espaço ali junto com o Gabriel Fuentes, né? Ele não vai se tornar somente esse jogador simples. O Esquerdinha é um jogador interessante, é um jogador que realmente ajudou muito o Fluminense em diversos momentos. Eu falei diversas vezes. Eu falei pro Esquerdinha que ele, na minha concepção, ele ia jogar em algum momento e ele respondeu. Tomara que alguém escute você, e escutou. Esquerdinha é um bom jogador, é um jogador interessante, é um jogador muito influente. E na minha concepção, hoje, ele vai disputar somente essa vaga aí de reserva do Marcelo com o Gabriel Fuentes. E é claro, na minha concepção, eu coloquei ele aqui justamente pensando que, na dúvida, vai ser a contratação que vai valer mais a pena, mas não vai ser assim dessa maneira. Eu acho que o Esquerdinho tem tudo para tirar a vaga do Gabriel Fuentes, o Gabriel Fuentes ficar nessa posição aqui do Esquerdinho, tá? É um ótimo jogador, é um jogador de ultrapassagem, é um jogador de mais ofensividade. É interessante que se a gente pensar aqui, por exemplo, nesse modelo aqui, a gente teria um modelo de até mesmo de 3 zagueiros, com o Esquerdinha evoluindo mais para o ataque, deixando ali um Arthur mais ali numa volância, podendo até fazer, por exemplo, um 3-5-2, um 3-5-2, podendo ajudar bastante ali o Fluminense. Depois disso, o Gabriel Pires continua no Fluminense, né? Não posso fazer nada, né? Se a gente falou mal do Douglas Costa, ele acabou saindo. O Gabriel Pires continua no Fluminense. É um jogador que pra mim tinha que ter mais tempo. É um jogador que pra mim se destacou em 2 jogos do Fluminense, que pra mim já é o suficiente. Tem jogadores que nunca se destacam em nenhum momento. É um jogador que a gente vai ter que precisar em algum momento. E tomara que sejam momentos bons. Momentos que a gente fique tranquilo em ter esse tipo de jogador. É um jogador que veio para o Fluminense, né, com uma contratação, acabou se lesionando em diversos momentos. E é por isso que ele cada vez mais perdeu espaço. Mas em algum momento ele vai parar de se lesionar e vai se tornar um bom jogador que ele já é. Martinelli. Sim, o Martinelli ele volta a ficar nessa posição. Vamos lembrar somente os segundos volantes. Você tem Nonato, você tem o Lima e você tem agora o Martinelli ali como terceira opção. Martinelli, né, diversas vezes titular do Fluminense, diversas vezes jogando bem, porém caiu muito desempenho nesses últimos jogos e na minha concepção hoje ele é o terceiro reserva, numa segunda volância. Nonato para mim é o principal, depois você tem ali o próprio Lima que joga muito bem e também o Martinelli como uma terceira opção, mas é uma terceira opção de luxo, né? De luxo. E você tem justamente no meio armando o Arthur, que na minha concepção o Fluminense está sacaneando muito esse garoto que poderia gerar dinheiro. Não é à toa que ele é o principal e ele é o capitão do time do Fluminense. Eu falei que o Gorgulho é o cara que está comandando esse time. Agora, o capitão do time é o Arthur, que está jogando muito bem, né? Tá fazendo muito gol, tá fazendo muita assistência, tá fazendo mudanças ali inteiras. Então, na minha concepção, o Arthur hoje ele merece muito esse espaço que o Fluminense não dá para ele. Depois disso, o Matheus Reis, que dessa vez está sendo relacionado pelo Fluminense, está jogando muito bem, jogou muito bem em diversos momentos. Jogador de seleção mexicana, com toda certeza. É um jogador interessante, é um jogador que, na minha concepção, tinha que ter mais rodagem. Eu orei muito para que ele entrasse no segundo tempo. No jogo contra o São Paulo, acabou não entrando, tudo bem. Mas, na minha concepção, hoje, ele tem que ter também algum tipo de situação. Se o Mano Menezes, que fez uma promessa de que ele utilizaria a base, que ele revelaria bem a base, ele não está fazendo isso com o Matheus Reis, que para mim já está pronto para jogar. Do outro lado, Isaac, que também foi uma promessa minha do Fluminense, né? Grande jogador, é um jogador interessante. O único problema para mim que ele tem é que às vezes ele acha que precisa muito de ajuda para se posicionar. E para mim ele não precisa tanto assim. Eu acho que
a situação dele é incentivar ainda mais por tudo que aconteceu, né? Só pra gente lembrar o que aconteceu na vida dele. Ele se lesionou, aí ele, quer dizer, ele estava jogando muito bem, até se tornando um grande personagem, o grande personagem no profissional. Acabou se lesionando quando iria fazer isso. Depois disso ele voltou. Ele precisou de mais um tempo. Quando ele começou a engrenar no Fluminense principal, ele se lesionou de novo, caiu numa depressão, mas hoje ele para mim tem que ser recuperado para ontem. É um grande jogador que pode jogar muito bem no Fluminense. E o mais interessante, né, o cara que estava justamente como o primeiro centroavante, agora vira o terceiro reserva, Germancano. Não precisa falar mais nada, né? O goleador do Fluminense 2022-2023 caiu muito de desempenho, lesionou, mas tem que voltar. Aí a gente precisa voltar a fazer aquele L com gosto. Não é apenas o Keno para fazer o L, mas também para fazer o L com gosto todo. Então, é minha escolha sobre isso tudo. Logo, o time do Fluminense, né? O terceiro time é Gustavo Ramalho, Lucas Jansen, Manuel Gogoro, esquerdinha, Gabriel Pires, Martinelli, Arthur, Matheus Reis, Isaac e Germancano. Só para falar aqui, até agora a gente teve em todas essas situações aqui, a gente teve sempre as contratações que a gente fez nesse ano. O Gabriel Pires, por exemplo, é uma dessas contratações. Bom, por fim, né, eu só vou falar o nome das pessoas para o vídeo não ficar forte, né? Felipe Alves, Mosqueira, Gustavo Sintra, Davi e Rafael Monteiro. Eu vou comentar somente esses dois aqui. Davi é o único que estaria no 22. É um jogador velho e precisa ser usado em algum momento, né? Rafael Monteiro foi colocado diversas vezes em relacionados do Fluminense, então eu coloquei ele aqui. Vitor Hugo, recém-contratação. Eu quero também comentar um pouquinho sobre ele. Recém-contratação do Fluminense, claramente que eu deveria colocar ele em algum momento, e eu vou colocar somente nessa posição. Riquelme, Davi Melo, que é o meu armador e filho do Felipe Melo. No ataque, Ian Lucumi, a contratação do Fluminense, Palácios e João Neto. Ian Lucumi, que já jogou diversas vezes também no profissional do Fluminense. E é isso, né? Então dá para montar pelo menos 4 times com 44 jogadores. Vale a pena destacar que todos os times daqui do Fluminense tem sempre jogadores da Colômbia, né? Me parece, né? O Serrano Arias são da Colômbia. O Davi Terãs é da Colômbia. Quer dizer, o Gabriel Fuentes é da Colômbia também. O Davi Terãs é da Colômbia. Deixa eu ver aqui. O Davi Terãs. Só pra gente dar uma olhada aqui. A gente não ficar mentindo aqui sobre isso. Mas eu queria que seja da Colômbia. Uruguai. Então não é da Colômbia, é Uruguai. Então, mas Gabriel Fuentes é da Colômbia. Aí a gente sai justamente pro Fluminense 3. Que o Germancano, mesmo sendo argentino, também tem dupla nacionalidade colombiana. E voltando a ter mais colombiano, mas ainda muito mais do que os outros. Que é o Fluminense 4 com Mosqueira, que é colombiano. E o Lucumi, que é colombiano. E o Palácio, que é colombiano. Só pra gente notar aqui, só pra gente falar aqui, 1, 2, 3 de colombianos, tá? 4, 5, 6, 7. 7 colombianos no nosso time. Falou Colômbia, né? E é isso, né? A primeira parte então já foi feita, né? Antes de falar sobre a segunda parte, que é um especial, se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, 10, 12, 20 horas. Pix a tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, segunda parte, né, falando sobre isso, é uma rápida parte ali. O que teve? A mudança do Pix. Antigamente era o CPF, agora é justamente agora é meu e-mail. Para contato também, para qualquer contato, né, de vínculo, né, de
de propósito, somente de patrocínio. Tá aqui meu canal, então tá aqui somente, ó, você quer me patrocinar, manda aqui contato sobre isso. Também o modelo, né, que era um modelo bem quadrado, agora tá um modelo mais redondo, mais simplificado, né, com tudo direitinho, né. Inscreva no canal aqui, faça o tempo pra você aqui, redes sociais, vídeo todos os dias, horário, o escudo, tá tudo direitinho aqui, tá todo esse modelo. Aí aqui você tem também todo esse modelo aqui também vindo do Fluminense, né? O Pix aqui embaixo, tá tudo direitinho, continua essa questão redonda, uma base ali de trás. Você tem também o YouTube Live, que também tá diversas vezes aqui. Então toda hora que eu tiver algum vídeo do YouTube Live, eu vou fazer isso. E ainda tem mais dois lives, ainda tem dois modelos que eu não mostrei, que é o modelo isso daí só vai acontecer mesmo depois dos mil inscritos no meu canal, como se fosse cada vez eu dando upgrade no meu canal. Ainda, claramente que não vai ser somente todos os dias, vai ser um dia no máximo por semana. Eu tô vendo que vai ser, pelo menos vai ser, ou vai ser um dia, quer dizer, um dia por semana é o máximo. O mínimo vai ser justamente 2 vezes por mês. Que eu vou chamar alguém pra gente comentar sobre algum tipo de situação. Dito isso, eu agradeço muito esses 900 inscritos no nosso canal. Não vai ter nenhuma edição, vai ser um vídeo cru dessa maneira. E espero que realmente vocês continuem comigo. Estou cada vez aumentando os vídeos. Quer dizer, estou cada vez melhorando os vídeos. Vocês também me ajudam bastante, melhorando a minha dicção, melhorando o meu entendimento da matéria. Eu diversas vezes falando até mesmo mais pausadamente, trabalhando muito mais isso, vou fazendo novos vídeos. Eu prometi pra vocês que eu não faria coletiva nenhuma, mas a coletiva tá me ajudando a entender muito mais esse Fluminense. E eu quero justamente que vocês fiquem muito felizes com isso, tá bom? Dito isso, vai mudar bastante. Uma outra proposta também que eu tenho é justamente de viajar justamente a trabalho, mas para isso eu preciso de dinheiro, e para precisar de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de um computador que eu possa fazer minhas lives e meus vídeos justamente dentro dos locais ali de trabalho. Fora disso, nada a se comentar. E é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Esse aqui é um vídeo que não vai ter edição nenhuma, né? Eu só vou postar mesmo. Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo. Todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, 7 sexta-feira, 7 horas. Quanta coisa mudou. E vai mudar muito mais nesses próximos meses. Saudações tricolores, até a próxima!